Falar de um tema agora um pouquinho mais light, né? Não menos importante, mas um pouquinho mais light. Atividade física e qualidade de vida. Primeiro, queria agradecer ao Proter pela oportunidade, mais uma vez, pela confiança, né? Eu sou, acho que suspeito para falar sobre isso, que eu amo atividade física e ainda acredito que ela vai salvar o mundo um dia. Bom, atividade física e qualidade de vida. Alguém aqui duvida que o exercício melhora a qualidade de vida? Não. Isso já me alivia bastante. Outra coisa, acredito que todos aqui saibam bastante sobre os benefícios do exercício para aumentar a qualidade de vida, né? A mídia hoje passa muita coisa para a gente, ainda mais com as redes sociais, aí, etc., né? Então, a gente sabe que exercício ajuda a melhorar o fortalecimento muscular, a flexibilidade, a memória, etc. Então, tudo isso já está bastante batido para a gente, né? Todo mundo já sabe muito sobre os benefícios do exercício, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é um pouquinho diferente disso, como usar o exercício a nosso favor. A gente pode utilizar o exercício contra a gente sem nem saber de que está fazendo isso, né? Então não é qualquer exercício que vai me fazer bem. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Vou tentar passar isso para vocês hoje. O mais importante dessa aula vai ser esse primeiro slide aqui. Eu quero que vocês tenham o exercício como uma ferramenta, né? E ferramenta para se trabalhar com o quê? Com o meu corpo. Então a matéria-prima vai ser sempre o meu corpo, né? E o exercício nada mais é que uma ferramenta. Para eu poder usar essa ferramenta, eu preciso de conhecimento. Eu preciso aprender sobre o exercício. E aí é que as coisas andam mais ou menos. Que muita gente acredita nos que vem aí de fora, em revistas, em emagreça em 5 dias 200 quilos, e não é bem assim, né? Quando eu tenho conhecimento sobre o exercício, eu tenho poder de transformação. Então eu preciso entender o exercício para que eu consiga transformar o meu corpo, tá? Se vocês saírem daqui com essa ideia na cabeça, eu já fico bem satisfeito já, tá? Então o exercício é sempre a ferramenta. O meu corpo não depende dele, mas ele depende do meu corpo para que eu consiga ter algum tipo de transformação, tá? E quando a gente fala em corpo, é bom a gente entender uma coisa. Lá no século XVII, mais ou menos, um cara chamado René Descartes, alguém já ouviu falar dele aqui? Era um português, e esse cara falou o seguinte: ele provou por A mais B que todo o corpo era separado entre corpo físico e corpo cognitivo, né? Então, a mente não tinha nada a ver com a minha parte física. Então, se eu passei um dia muito estressante no trabalho, isso não vai acarretar uma dor nas minhas costas no dia seguinte, tá? E toda a base da educação física, das pesquisas em relação ao exercício, foram baseadas nisso, só no corpo físico, esquecendo um pouco a mente. E aí, passado um tempo, lá no século XX, um outro português chamado Antônio Damasio escreveu um livro chamado assim, O Erro de Descartes. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, mas é um livro que combate toda aquela teoria que o Descartes escreveu um tempo atrás. E esse cara vai falar o quê? Não é nada separado. Corpo e mente estão ali, juntos. Tudo funciona da mesma maneira, né? Ele chamou isso de corpo uno, né? Que é a visão holística que a gente tem hoje do exercício. Então, quando eu faço um exercício físico, eu estou fazendo exercício para relaxar minha mente, não para relaxar os meus músculos ou só para ativar a minha parte fisiológica, tá? E aí sim, a coisa começou a encaminhar para um lado onde a gente começou a misturar transtornos de ansiedade, demência, esquizofrenia, etc., relacionado ao exercício físico. E existem alguns trabalhos aqui no Hospital das Clínicas hoje que estudam isso, tá? Bom, só que tem um grande problema. O nosso corpo hoje em dia ele sofre de um grande mal, né? Talvez nem tanto por culpa nossa, mas pelo o que a sociedade impôs pra gente, mas o nosso corpo hoje ele é totalmente sedentário, né? E sedentário ao extremo, que leva aí talvez a índices
absurdos de obesidade, até mesmo obesidade infantil, hoje a gente tem bastante, né? Agora, quando a gente fala em sedentário, fica um pouco difícil da gente conseguir caracterizar o que é o sedentário, né? Essa pessoa aí que está dirigindo esse carro, levando o cachorro para passear, é sedentário? Aparentemente sim, né? E não duvidem dessa imagem. Oi? Muito, então. Isso não é virtual, não. Isso é real, né? Acontece muito isso. O que eu vejo às vezes em algumas praças assim, que até é interessante, que o cachorro leva a pessoa para passear, né? Não é a pessoa que vai e força a pessoa a conseguir passear um pouquinho. Ainda bem que o cachorro tem esse espírito, né? Bom, mas tudo isso veio por quê? Por causa da Revolução Industrial, começou a entrar máquinas no lugar dos homens, e aí passou para o avanço da tecnologia. Essa tecnologia mostrou cada vez mais para a gente que tempo é dinheiro, e hoje praticamente ninguém duvida disso, e por isso que a gente faz tudo muito rápido, né? E aí eu preciso trabalhar rápido, eu preciso fazer tudo rápido, porque eu tenho muitos compromissos para poder ganhar mais dinheiro, para poder ter uma vida melhor, né? E aí, na verdade, é o contrário, começa a entrar num ciclo aí que você vai cada vez piorando mais e ficando mais sedentário. Porém, tem uma luz no fim do túnel. Então, usando da própria tecnologia, esse perfil de sedentarismo está mudando hoje em dia. Então, existem hoje os videogames que não se usam mais controle remoto, joystick, né, aquelas coisas. Eles fazem um escaneamento do nosso corpo e conforme a gente faz a movimentação, aparece na tela. Né? Então exige que a gente se movimente para jogar aquela brincadeira lá. E eu recomendo a todos vocês que joguem isso, é importante, né? Estimula a memória, concentração, foco, faz com que a pessoa se movimente um pouquinho mais. Então, se por acaso um dia vocês ganharem do seu netinho um videogame iBox, uma coisa desse tipo, PlayStation X32, fiquem felizes, não vejam aquilo como uma coisa de 7 cabeças. Pede para o netinho ensinar vocês como se usa isso, né? E fazer com que vocês usem isso, é importante, né? Existem pesquisas hoje que mostram idosos que jogam videogame são mais ativos e têm menos problemas de memória que outros que não jogam videogame, né? Bom, já dei uma viajada no tema, voltando. Então o sedentarismo fica nessa... O que é o sedentarismo? Então um carteiro que anda o dia inteiro, chega na casa dele, come e dorme. Uma pessoa que ele trabalhou o dia inteiro andando, chegou na casa dele, comeu e dormiu. E uma outra pessoa que trabalhou no escritório o dia inteiro, chegou na casa dele, comeu e dormiu. Qual dos dois é sedentário? Quem trabalha no escritório ou o carteiro? Eu acho que os dois. Os dois? Porque alguém trabalha, se ele não tiver, eu não sei, você tem que estar paramentado com tênis apropriado para andar, para caminhar o dia inteiro, senão isso vai te dar problema. Então, é nessa parte que começa a bater as ideias aí do que é sedentarismo, né? Então tem gente que fala que sedentarismo é só a perca de caloria mesmo, né? Então perder caloria em quantidades pequenas do que tudo que você come, isso já caracteriza sedentarismo. E outros falam que não, que a atividade física com menos intensidade é que vai caracterizar sedentarismo. Então eu digo para vocês aí que os dois realmente são sedentários, né? Porque o carteiro ele não vê o trabalho dele como uma atividade física para o bem-estar dele. Não, ele vê o trabalho dele que ele precisa andar para entregar as cartas e ponto final, né? Ele não está fazendo aquilo que é para o bem dele. Às vezes ele nem gosta de andar, mas ele está andando, né? Então às vezes o trabalho dele está sendo até mais estressante do que aquele que está no escritório, que faz uma coisa que gosta, né? E aí os dois podem ser sedentários. Então existe um pouco de controvérsias no que é sedentarismo e tal, mas pela Organização Mundial de Saúde a gente tem essa definição aqui, ó. O sedentarismo é definido como a falta ou a grande diminuição da atividade física. Do ponto de vista da medicina moderna, o sedentário é um indivíduo que gasta poucas calorias por semana com atividades ocupacionais, né? Então, só o fato de você ter pouca atividade física no seu dia a dia já te caracteriza como um indivíduo sedentário, né? Outra ideia também que foi posta pela Organização Mundial de Saúde, que eu não coloquei aqui para vocês, é em relação ao exercício físico. Então, sedentário é aquele que não faz exercício físico pelo menos 3 vezes por semana e estão querendo mudar para 4 vezes por semana. E antigamente era
uma vez por semana, né? Então, conforme a gente vai ficando mais sedentário, vai aumentando esse critério para o que é ser sedentário ou não. Tá? Pensando nessa parte de tentar não ser sedentário, ou começar a me imaginar, será que eu sou mesmo ou não sou? Vamos pensar aqui alguns benefícios que o exercício pode trazer se eu conseguir não ser sedentário, né? Então, exercícios físicos aumentam o volume do cérebro, estimulam a sensação de bem-estar e alteram para melhor o modo como pensamos e sentimos. Como pensamos e sentimos. Então, o exercício físico está diretamente relacionado ao meu poder cognitivo. E quais são os benefícios, os principais benefícios do exercício para o cérebro, especificamente? Previne acidente vascular cerebral. O AVC, o AVE, hoje em dia, né? Acidente vascular encefálico. Por que previne? Quando eu faço exercício, os meus vasos ficam mais, o calibre aumenta, né? Então eu tenho mais irrigação, principalmente no cérebro. Então eu tenho essa prevenção de qualquer acidente vascular, derrame, etc. Reduz o risco de demência, né? Então pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, acompanharam 1.173 pessoas com mais de 75 anos por quase uma década. Aí viram que essas pessoas, nenhuma delas tinha diabetes, porém, algumas tinham altos níveis de glicose e apresentavam uma probabilidade de 77% maior de desenvolver Alzheimer. Né? Por que isso acontece? Eu tentei simplificar aqui, é um pouco complexo toda a trajetória aí fisiológica, mas eu tentei dar uma simplificada. Conforme a gente envelhece, a gente não envelhece só por fora, a gente envelhece por dentro também. Então, seu coração fica mais velho, seu útero fica mais velho, seu pulmão fica mais velho, tudo vai envelhecendo junto, né? E aí a nossa produção de insulina pelo pâncreas também vai diminuindo. Se eu tenho diminuição de insulina, esse abastecimento das células pela glicose diminui, porque é a insulina que pega a glicose do sangue e leva para as células, né? Se isso diminui, aumenta resíduos de insulina no meu sangue. Eu não consigo levar tudo para as células, ainda fica um pouco. Esses resíduos podem até se transformar em radicais livres também, que aí vão fazer o quê? Vão danificar os meus vasos sanguíneos. E essa danificação, de um modo ou de outro, aumenta o risco aí de ter uma doença, principalmente aí o Alzheimer. Tá? Porém, se eu faço exercício, como eu consigo combater tudo isso aqui? Eu aumento a quantidade de insulina no sangue. E aí começa todo o processo de cadeia de novo. Aumento o abastecimento da glicose, diminui os radicais livres, não tenho danificação de vasos sanguíneos, pelo contrário, tenho mais irrigação e diminui o risco de ter Alzheimer. Né? Então, mas eu já estou com 70 anos, eu vou voltar a fazer exercício? Ou vou começar a fazer exercício? Vai começar a fazer exercício. Tá? Então, o exercício não tem hora para começar. A gente pode começar a qualquer idade, qualquer hora, né? O videogame também melhora isso? Sim, esses mais complexos aí que você tem que se movimentar e tal, já ajuda, né? Oi. Queria perguntar se a RPG é um bom exercício, porque eu e meu marido fazemos, esse que está com Alzheimer. Então, fazemos uma vez por semana, porque só pode fazer uma vez por semana. Isso. Então, RPG, na verdade, o que é? Uma reeducação postural global. Né? Então, RPG é muito utilizado hoje em dia para melhorar a postura. Né? Então, se a pessoa sofre de algum problema de hiperlordose, escoliose, alguma coisa assim, vai para o RPG. Então, nessa parte postural e tal, sim, melhora bastante. Mas, para eu conseguir esses benefícios aí, eu preciso ter uma atividade física um pouquinho mais intensa, que a gente vai chamar de atividade física aeróbia. Eu vou falar disso mais para frente, né? Então melhora também o humor. Então a maior produção de neurotransmissores, principalmente para depressão e ansiedade, e maior sociabilização também quando a pessoa começa a entrar em grupos para fazer atividade física. Aumenta também a motivação, ativa a produção de dopamina, que é o principal neurotransmissor aí pelas sensações de prazer e motivação. Né? Neurotransmissores são substâncias lá que ajudam o nosso cérebro a fazer conexões. Tá? Então essas substâncias aí melhoram a nossa sensação de bem-estar, etc. Promove a neuroplasticidade. Né? Atividades aeróbicas fortalecem as conexões neurais e estimulam uma produção e transformação de neurônios funcionais,
prevenindo o atrofiamento dessa área do cérebro relacionada à memória, que é o hipocampo. Então, quem faz mais atividade física sofre menos com perda de memória. Isso é fato, tá? Bom, então eu estava falando de atividade física, exercício físico, e qual a diferença de uma coisa para outra? Existe diferença? Não existe? Então, o que é atividade física? Toda a movimentação física do meu corpo, independente do significado que ela tenha. Né? Então, mexer no computador, eu falar aqui gesticulando, lavar o carro, fazer um café, tudo isso é atividade física. Varrer a casa, né? Agora, isso é um pouquinho diferente do exercício físico, que também é toda movimentação, então todo exercício é uma atividade física. Porém, essa atividade física ela tem que ser regada por 3 instrumentos aí, que é a intensidade com que eu vou fazer isso, a duração com que eu vou fazer isso e a frequência com que eu vou fazer isso. E tudo isso relacionado ao quê? A um objetivo comum, ou de desempenho, no caso de atletas e tal, ou de simplesmente para melhorar a minha saúde, meu condicionamento físico. Então eu posso transformar o lavar louça, que é uma atividade física, em exercício físico? Consigo transformar, se eu colocar frequência, intensidade, duração e fazer aquilo para a minha saúde. Não porque eu preciso terminar as louças logo, porque eu tenho que fazer outra coisa. Né? Então exercício é um pouquinho diferente aí do que é atividade. Então exercício tem que ser intenso. Então caminhar no shopping é uma atividade física. Agora caminhar rápido, né, onde eu vou ficar um pouco mais ofegante, todos os dias, numa frequência tal, numa duração tal, aí sim passou a ser um exercício. Então toda atividade física é exercício, mas nem todo exercício é uma atividade física. Ou ao contrário, desculpa. Todo exercício é atividade física, mas nem toda atividade física é exercício. Né? Ficou claro isso? Tudo bem? Então a gente tem que sempre se preocupar em fazer exercício físico. Né? E quem tem que fazer exercício físico pensando aí no idoso com demência? Os cuidadores e também o próprio idoso com demência. Como que eu vou aplicar atividade física na pessoa que eu estou cuidando? Como que eu vou fazer isso? Né? O primeiro passo para se conseguir implementar uma atividade física em idosos com demência é o que a gente chama de exercícios passivos. O que são os exercícios passivos? Eu mesmo vou fazer o exercício para quem eu estou cuidando. Né? Então eu vou segurar o braço da pessoa e vou levantar e vou abaixar, levantar e vou abaixar, levantar e vou abaixar. Eu vou segurar o braço dela e vou puxar o braço dela. Para quê? Para tentar fazer um alongamento. Eu vou ajudar um pouquinho ela a levantar da cama e colocar ela na cama de novo. Vou ajudar ela a deitar, levantar. E vou fazendo isso e estimulando que ela consiga fazer isso sozinha. Então esse exercício passivo é importante, é um primeiro passo para que a pessoa tenha autonomia. Mas não devemos ficar só nele para sempre. Né? Então exercício físico é um importante fator motivador, busca pelo desafio. Né? Então a pessoa tem que conseguir fazer aquilo sozinha. São exercícios funcionais, então adianta eu pegar lá no idoso e ficar mexendo os dedos dele para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo? Não adianta. Ele faz isso no dia a dia dele? Não, ele não faz isso. O que ele faz no dia a dia dele é levantar da cadeira. Então é nisso que eu vou precisar ajudar ele. Então eu tenho que fazer uma coisa funcional, que melhore o cotidiano dele. Né? Exercícios de fácil adaptação ao cotidiano, que eu acabei de falar. Então a gente chama de exercícios ecológicos. Não tem nada a ver com ecologia de natureza, mas exercícios que sejam mais funcionais mesmo, né? do cotidiano, da vida diária. Estímulos à criatividade do cuidador. Então o cuidador tem que suar ali para falar, e agora, o que eu vou fazer com ele? E isso tem que ter metas, tem que ter objetivos para se fazer. Né? Materiais alternativos ou de fácil acesso. Eu queria tanto que ele tivesse um pouquinho mais de força, porque ele tenta levantar, mas não consegue. Eu queria tanto que ele tivesse um pouquinho mais de força nos braços. Nossa, mas eu não tenho aqui um pezinho, aqueles bonitinhos emborrachados de academia, não tenho nada disso. Não tem problema, pega lá um saco de arroz de 2 quilos que ele vai fazer exercício com 2 quilos. Ou você vai ajudar ele a fazer primeiro como exercício passivo. Né?
Aqui uns exemplos, aí, umas figuras de exemplos de como começar a fazer esses exercícios passivos. Tá? Então, na primeira figura lá em cima, ajudando ele a fazer um alongamento aqui, né, para a coluna, aqui, para a parte posterior da perna. Sair um pouco, né, da posição estável ali, que às vezes fica muito tempo na cadeira de rodas. O doutor falou, né, a partir de 2 horas começa a ter prejuízo, né, então começar a mexer aqui melhora também toda a musculatura cardiorrespiratória aqui do peito. Outro exercício talvez aqui ela esteja fazendo um exercício de coordenação ou simplesmente para alongar também o tríceps aqui atrás, no braço. Exercício também de alongamento. Não precisa ser só exercício de alongamento, mas aqui no caso levantar e abaixar os braços várias vezes, né? Fazer com que ele gire o braço, o movimento inteiro. Tudo isso ajuda bastante. Tá? Então não se acanhem em fazer isso com os pacientes de vocês, com as pessoas com quem vocês cuidam, né? Porém, para tudo isso precisa ter planejamento, né? Então não adianta eu querer fazer isso um dia, no outro dia não vou fazer, no outro dia talvez eu faça, não. Se programe e coloque tempo para fazer isso, né? O idoso ele vai entrar nessa rotina, então estimule essa rotina para ele, né? Esse planejamento tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode levar a uma frustração muito grande, né? Não pensando só no idoso no demência, mas também nos cuidadores. Quando você começa a fazer uma atividade física e você coloca metas muito utópicas, né, de conseguir, então eu sou totalmente sedentário, mas eu tenho certeza que no final do ano eu vou correr a São Silvestre 2 vezes, vida e volta. Não dá, você não vai conseguir. Então coloca metas que você consiga alcançar. Isso é bem importante, né? Senão você vai ter uma frustração maior ainda. E faça sempre alguma coisa que te dê motivação em fazer. O médico mandou eu caminhar, então eu vou caminhar? Tenho que caminhar, porque ele mandou, mas espera aí, tem um porém, eu gosto de caminhar? Não, eu odeio caminhar, coisa chata, ficar andando sem rumo, né? Não gosto de fazer isso. Eu gosto de andar de bicicleta, então não precisa caminhar, vai andar de bicicleta, né? Conversa com o médico de novo, fala, não gosto de caminhar, gosto de andar de bicicleta, posso? Pode, não pode, enfim. Então assim, não ter medo de mudar, né? Então vai procurar fazer sempre o que gosta, o prazer é fundamental. Uma vez fizeram uma pesquisa, colocaram ratinhos nas gaiolas lá correndo, se divertindo com outros ratinhos, com vários brinquedinhos e tal, e viram lá os níveis de cortisol, que é um hormônio aí ligado ao estresse, né? E os níveis estavam baixíssimos. Aí pegaram outros ratinhos, penduraram uma cordinha no pescoço deles, colocaram um chumbinho e jogaram eles dentro de uma bacia cheia de água onde não dava pé para eles. E eles ficaram lá, afundavam e voltavam, e estavam fazendo exercício também. Os dois fizeram exercício, aí foram ver o nível de cortisol desses ratinhos com peso altíssimo. Então o exercício feito de maneira que não é prazerosa leva mais estresse do que melhora. Então não adianta fazer o que não gosta, faça o que realmente tem vontade. Não gosto de nada. Não, vai achar, não se preocupa. Tem um monte de tipo de exercício para a gente fazer, né? Ou às vezes gosta mais ou menos, então procura um amigo que gosta bastante, que ele vai te ajudar a gostar mais, né? Esse planejamento não é tão simples assim, então eu saio de um ponto zero e tento chegar num objetivo principal. É facinho assim, né? Eu vou passando, cada dia eu faço 5 minutos, depois passo para 10, depois passo para 20, chega um momento que eu estou andando 1 hora lá, super feliz da vida, e vou fazendo todo o meu planejamento assim em linha reta. Não é bem assim. A gente sai desse planejamento a toda hora. E o que nos faz sair desse planejamento? O tempo. Hoje não tenho tempo. Parente, veio a cunhada aqui comer café, tomar um cafezinho, não saiu mais, eu querendo que ela vá embora, ela ficou. Ontem tive festa, não consegui acordar hoje para fazer. Não tenho dinheiro para fazer academia. Estou com dor no joelho. Não consigo um transporte que me leve até o parque mais perto. Tá chovendo, tá muito sol, tá nublado, pelo amor de Deus, não dá. Então aí por aí vai. Então a gente sempre arruma desculpa para sair desse eixo. E essas coisas vão acontecer.
Acontece comigo, acontece até com um atleta olímpico. Ele também sai do eixo dele. Mas o que é o mais importante de tudo isso? Fazer com que você volte para o eixo. Então não é um sair... sair. Não, volta para o eixo e continua pensando no que você tinha como objetivo principal. Tá? Para isso tem que ter planejamento, e planejamento com metas curtas e de fácil, com que você consiga alcançar fácil, para que você não desista. Agora, só uma curiosidade, que muita gente me pergunta, então resolvi colocar um slide sobre isso, é a diferença de aquecimento e alongamento. Né? Então, aquecimento, quando a gente fala de aquecimento, eu estou falando sempre em articulação, tá? E alongamento não, alongamento sim eu vou falar de músculo, tá? Então eu preciso aquecer minhas articulações para conseguir fazer uma atividade física sem nenhum problema articular. E eu preciso alongar o meu músculo para eu conseguir fazer uma atividade física sem correr risco de algum tipo de lesão muscular. Ah, mas o que eu devo fazer primeiro, alongamento ou aquecimento? É sempre melhor você fazer o aquecimento primeiro. Ah, não deu tempo de alongar? Tudo bem, no começo, mas no final alonga. Tá? Então, o mais importante para a gente começar a fazer exercício é aquecer antes de alongar. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Outras informações gerais aí, né? Alimentação. Não sou nutricionista, mas procurem sempre comer coisas leves antes do exercício e principalmente após o exercício também. Né? Então, deixa para fazer uma refeição mais pesada longe do momento aí de fazer o exercício. Tá? Vestuário, sempre com roupas confortáveis, shorts, tênis, camiseta, agasalhos de moletom, essas coisas. Procurem não colocar um monte de blusa que é para suar bastante, para conseguir emagrecer, que não funciona. Tá bom? Cãibra, né? O que é cãibra? Muita gente pergunta também. Então, cãibra nada mais é que uma contração involuntária do músculo que me avisa que alguma coisa está errada. Eu preciso parar, está doendo minha perna, meu músculo travou. Por que ele trava? Não existe nada certo ainda hoje na ciência, só existem hipóteses para cãibra. Né? Então, uma delas é o quê? É que falta sódio e potássio para fazer essa contração e extensão muscular, então chega uma hora que ele só contrai e trava. Outra hipótese é que a pessoa tem esses nutrientes, mas ela não consegue absorver isso. Então, um problema de reabsorção desses nutrientes. Eu como um monte de banana e tenho cãibra. Então, pode ser algum probleminha nessa absorção desses nutrientes aí. Ah, e quando que dá cãibra? Só quando eu trabalhei bastante meu músculo? Sim. Ah, mas eu tenho cãibra dormindo. Né? Como assim? Eu estou relaxado, estou tendo cãibra? Então, também pode ser algum probleminha de reabsorção de nutriente. Tá? Ou falta de nutriente na hora do jantar, coisa assim. Mitos em exercício físico. O que é isso, pessoal? Tem uns homens aí que até mexeram na cadeira agora. Não é o que vocês estão pensando. Seus pés também podem ser sexy, olha lá. Nem tudo que parece é. Não acredite em tudo, duvide, questione, pergunte, pesquise. Então aqui são dois calcanhares, né? Um do lado do outro, né, pessoal? E aqui um chinelo de dedo também. Não sei que vocês ficaram pensando em outras coisas. Bom, mitos em exercício. Suar emagrece? Não. Suar perde peso, mas não emagrece? Ai, que triste. Triste. Então perder peso por quê? Porque eu vou perder bastante líquido, sais minerais, tal, que saem junto com o suor. Mas eu não estou perdendo gordura nesse caso. Então não é que suar emagrece, não. Suar me faz perder peso por aquele momento. Depois vou lá comer um pedaço de melancia, pronto, já repus tudo o líquido que eu tinha perdido. Se suar fosse emagrecer, sauna seria a solução para todo mundo. Né? Entrava e ia saindo cada vez mais magro. Entrava, saindo. Bom, exercício abdominal faz emagrecer na cintura, na barriga? Não. Então não adianta fazer um monte de abdominal para ter a cintura lá magrinha, fininha, bonitinha. Não adianta. Né? O nosso abdômen ele é amigo da Samanta. Você conhece a Samanta? Samanta de gordura que fica assim por fora. Né? Então nosso abdominal está ali e tem essa manta aqui. Então quando eu faço abdominal eu estou enrijecendo o meu músculo, ele está ficando cada vez mais forte, mas a gordura está lá.
Continua lá. Para eu perder essa gordura, eu tenho que fazer exercício aeróbio, né? Caminhar bastante, andar bastante com uma intensidade moderada para forte, tá? Então eu vou fortalecer o meu abdômen, mas não vou conseguir emagrecer no abdômen. Não existe exercício localizado para emagrecer de maneira localizada. Isso não existe, tá? Em forma de exercício, não. Atleta é sinônimo de saúde? Também não. Então a gente sabe que atleta envelhece mais rápido, engorda muito mais rápido quando para de fazer o exercício, né, o esporte, e sempre tem algum problema de ombro, de joelho. Esses atletas vivem quebrados, indo e voltando da fisioterapia. Quanto mais exercício, melhor? Também não. O nosso corpo precisa de um tempo para descansar. Não adianta fazer exercício 7 vezes por semana. Faça 6 que está ótimo. Mais do que bom já. Natação é o melhor exercício? Antigamente se falava bastante isso, é o mais completo e tal. Não. Natação não é o melhor exercício. Qual é o melhor exercício que existe hoje? O exercício que você gosta de fazer. Esse é o melhor. Tá? Não existe um exercício que seja melhor que o outro. Ah, mas mexe mais, mexe menos. Tudo bem, mas você pode mexer um monte, mas você não odeia nadar. Entra água no nariz. Eu me afogo, não gosto, a professora é chata. Então não vai ser o melhor exercício. Né? Quem nunca praticou é melhor não fazer nada. Tem gente que tem essa teoria, né? Não, meu corpo é uma máquina, né? Então toda máquina, quanto menos você mexe, mais preserva as peças. Então você fica lá, tranquilo, não precisa mexer. Né? Nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina inversa, né? Eu preciso mexer para estar sempre lubrificado ali, né? Exercício tem que doer para ser efetivo, né? Fiz exercício, sai tudo dolorido. Ai, hoje foi bom mesmo, nossa, que aula boa! Não, não é. Exercício tem que trazer prazer, né? Eu tenho que sair bem do exercício. Uma dorzinha ou outra, aquele que acabou de começar vai sentir, mas não é para sair todo quebrado e por aí vai. Alguém mais pensa em alguma outra coisa em relação ao exercício que gostaria de perguntar? Dançar? Ótimo, ótimo exercício, né? Um exercício aeróbio. Parou de dançar? Não, volta a dançar. Então, ótimo. Então estimula a coordenação, memória, porque às vezes tem coreografia na dança, é um exercício aeróbio, efetivo. Né? Dancem com as pessoas com quem vocês cuidam, por que não, né? Existe aí, dá para dançar na cadeira de roda, dá para dançar sentado, dá para fazer um monte de coisa. Não tenham vergonha de parecerem loucos, né? Fazendo umas coisas assim. Façam, né? É importante. Né? Se tranca no quarto e faz, lá fica dançando. Né? Ninguém vai ver, tudo bem. E é bom para vocês. Então. Mas eles gostam de fazer, né? Gostam de fazer. Pessoal, era isso. Obrigado pela atenção de vocês até agora. Pode alguém tiver mais alguma pergunta?